Olá, pessoal. Eu tô aqui hoje para a gente falar mais um pouquinho sobre legislação de trânsito, certo? Ainda naquele mesmo sentido, assim, de focar o exame teórico de primeira habilitação, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre penalidades e medidas administrativas. Pode ser que na realização da prova, de repente, não caia nenhuma questão assim tão objetiva, né? O que são penalidades, o que são medidas administrativas, ou qual a diferença entre uma e outra. Eu acredito que realmente não vai cair. Mas se você dominar pelo menos o que são as penalidades, uma que você já pode excluir depois. Opa, isso daqui não é penalidade, isso aqui não está lá, né, previsto entre penalidades, então deve ser uma medida administrativa. E esse conhecimento ele pode ajudar você também na hora de responder lá, de repente até por exclusão, né? Você vai olhar e vai falar, opa, mas parece que isso aqui não é bem assim, né? Então eu penso ser importante quem realmente quer se preparar para fazer a prova que domine pelo menos o que são as penalidades previstas no CTB, tá? Então a primeira penalidade que a gente tem lá é a advertência por escrito. Gente, como que funciona a advertência por escrito? Então, ela é prevista no artigo 267, que diz que deverá a autoridade de trânsito transformar a multa em advertência por escrito. Então, acontece assim, eu cometo uma infração, eu sou flagrada pelo agente de trânsito, ele me autua, eu recebo depois de mais ou menos uma semana, 15 dias, a notificação do meu endereço. Se essa multa for leve ou média, eu posso solicitar, baseada no artigo 267, que ela seja transformada em advertência por escrito. Não vai ter cobrança do valor da multa e não vai ser atribuído nenhum ponto no meu prontuário. Então, eu vou ter o benefício pecuniário e também vou ter o benefício de não ser pontuada, certo? Então, assim, só que ele diz lá que a autoridade de trânsito, ele vai analisar o prontuário do condutor e ele tem que entender essa medida como mais educativa. Então, na verdade, a advertência por escrito tem esse viés educativo. Olha, você errou, a gente está te puxando a orelha, mas a gente não vai te penalizar ainda. Nós vamos te dar uma segunda chance. Por que uma segunda chance? Porque está previsto também no artigo 267 que a pessoa não pode ter cometido esta infração nos últimos 12 meses. Então, vamos supor que eu seja autuada por atirar objetos para fora do carro, que é uma infração leve, né? Jogar objetos na via pública de dentro do carro. Então, o que vai acontecer? Na primeira vez que eu for autuada, eu posso entrar solicitando que essa multa seja transformada em advertência por escrito. Só que se eu for autuada novamente nesta mesma infração num período de 12 meses, aí eu já não tenho mais esse benefício, tá? Então, eu acredito também que pode ser que a autoridade de trânsito analise uma questão assim da pessoa não ser um condutor infrator contumaz, né? A gente sempre orienta aqui na Seretran que a pessoa tire o relatório, né, do seu prontuário e que não tenha nenhum ponto nos últimos 12 meses. Com certeza, nesse caso, é bem mais fácil. A gente tinha antes, no artigo 267, que poderá a autoridade. Depois, esse verbo poderá foi substituído por deverá. Bom, o que isso caracteriza? Caracteriza que tem alguns órgãos que já estão fazendo essa transformação, né, da multa em advertência por escrito de forma automática, certo? Tá. Agora, vamos pensar de forma prática na prova, certo? Então, por exemplo, se cair uma questão lá dizendo que tem uma infração de trânsito, que tem como penalidade advertência por escrito, você já exclui essa resposta, porque não tem nenhuma penalidade que tem prevista. Desculpa, gente, falei errado. Não tem nenhuma infração que tenha previsto como penalidade a advertência por escrito. Entendem? Então, de repente, tem lá, sei lá, transitar em velocidade superior à máxima em até 20%. Né? Daí vai ter lá penalidade, advertência por escrito. Não tem, tá? Se tiver uma coisa nesse sentido, você já exclui essa primeira resposta, porque não tem nenhuma infração que é prevista a advertência por escrito como penalidade, porque a advertência por escrito, como eu expliquei, só é prevista no artigo 267. Então, é uma coisa que a pessoa tem que pedir, tem que solicitar à autoridade de trânsito que ela faça essa transformação, ou a autoridade de trânsito vai transformar, então, mais tarde, depois de autuar, depois de enviar a notificação de multa para o condutor, aí mais tarde, entendendo essa medida como mais educativa, a autoridade de ofício transforma essa multa em advertência. Mas primeiro, ele foi multado, entendem?
Então, se tem uma coisa que todas as infrações têm em comum, é que todas elas geram multa. Todas as infrações de trânsito geram multa, ok? Aí a gente tem algumas infrações que combinam penalidades, né? Por exemplo, artigo 165, que é o artigo por dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, o artigo 165, ele tem como penalidades a multa e a suspensão da CNH, tá? Que a suspensão da CNH também é uma penalidade, ok? Aí a gente tem também a cassação da CNH, uma penalidade, e a frequência do curso de reciclagem. Então, o artigo 165, por exemplo, né, ele tem como penalidades a multa, a suspensão da carteira e a frequência obrigatória no curso de reciclagem. Só que também é muito difícil de você olhar lá na prova, né? E aparecer lá alguma multa, penalidade, frequência obrigatória no curso. Por quê, gente? Uma coisa que vocês têm que entender é que a frequência do curso de reciclagem já está relacionada com a suspensão. Então, a partir do momento que a pessoa tem a CNH suspensa em função do cometimento de alguma infração gravíssima que gera suspensão direta, e que é uma coisa que a gente vai falar também ainda, ou em função de exceder a somatória, que também a gente vai falar sobre isso, que hoje está um pouquinho mais complexo do que antes. Antes era excedeu em 20 pontos, tem a CNH suspensa. Hoje já não é mais assim, tá? Existe uma questão aí da natureza das infrações cometidas ao longo desses 12 meses, né? Então, assim, uma coisa também que é bem importante da gente ressaltar é que talvez tem uma palavra que vocês vão ver com frequência aí nos estudos de vocês, na apostila, ou às vezes na prova, reincidência. O que é ser reincidente? Ser reincidente é quando você comete uma infração e num período de 12 meses você volta a cometer essa mesma infração, ok? Então isso é reincidência, tá? Sempre que falar em reincidência, entendam que obrigatoriamente a gente está falando em 12 meses, tá? O Código de Trânsito ele sempre prevê esse prazo de 12 meses. Então, tem algumas multas que se eu for reincidente num prazo de 12 meses, eu tenho como penalidade a cassação. Entendem? Não suspende a minha CNH, ele já cassa direto a minha CNH, ok? Depois a gente vai ver também quais são essas infrações que geram a cassação na reincidência num período de 12 meses, ok? Mas, por enquanto, a gente tem que memorizar, então, quais são as penalidades. E não é muito difícil, porque não são tantas, certo? São apenas 5. Então, vamos lá. A advertência por escrito, que é a que eu falei para vocês, que é baseada no artigo 267, e a pessoa antes precisava requerer, e agora alguns órgãos de trânsito estão fazendo automaticamente essa conversão, né, da multa, porque a multa também é uma penalidade e é a única penalidade que aparece para todas as infrações previstas no código, ok? Então, advertência por escrito, multa, suspensão da CNH, cassação da CNH e o curso de reciclagem. Essas são as 5 penalidades previstas no código. O resto são todas medidas administrativas. Aí, o que é a medida administrativa? A medida administrativa são medidas que o agente de trânsito, no momento em que ele flagra a infração sendo cometida, ele pode adotar ou não. Aí isso fica a critério dele. Então, por exemplo, a gente tem lá como medida administrativa a retenção do veículo, certo? Então, quando que o agente vai reter o veículo? Quando ele verifica alguma irregularidade com o veículo ou alguma irregularidade com o condutor. Então, por exemplo, o agente de trânsito me flagra dirigindo com a minha CNH vencida. Ele não pode simplesmente me autuar e me liberar para ir embora para eu continuar dirigindo com a CNH vencida. Ele não pode fazer isso. Então, ele vai me autuar por eu estar dirigindo com a CNH vencida e vai reter o veículo até que apresente-se, então, um condutor habilitado e com a CNH em condições para levar esse veículo embora. Então, nesse caso, a penalidade é a multa e a medida administrativa é a retenção do veículo.
Vamos supor que o policial, em outro caso que aconteceria a retenção, o policial me flagra dirigindo com o meu licenciamento vencido, certo? Então, hoje já existe uma previsão na lei para que isso aconteça. Eu pago o licenciamento, apresento o comprovante para ele e ele me libera. Então, ele fez a retenção do veículo só para que eu pudesse regularizar uma situação que estava irregular. A partir do momento que eu conseguir fazer a regularização daquilo ali, né, ele me libera para eu ir embora. Entende? Então, a medida administrativa ele tem esse viés que fica a critério da autoridade, do agente de trânsito. Já a penalidade não, ela já é imposta. Então, não é critério do agente. A penalidade ela é uma coisa que já está prevista na lei. Então, está previsto na lei que todas as infrações têm multa. Está previsto na lei que a infração referente ao artigo 65 gera multa e gera suspensão da CNH. Né? E, por sua vez, a frequência obrigatória no curso de reciclagem. Então, sempre que a gente falar de CNH suspensa, vocês já sabem que existe também a penalidade do curso de reciclagem. O que mais que é importante a gente saber nesse primeiro momento sobre penalidade e medida administrativa? Eu acho que é por aí mesmo. É vocês olharem a questão, analisarem ali o que ela está falando, tá? Sobre penalidade, sobre medida administrativa. Normalmente as questões vêm assim, eles jogam uma infração de trânsito ali e vão colocando as opções, né, de quais são as penalidades possíveis para aquela infração. E, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Espero de verdade que esse vídeo aí esclareça um pouco a cabeça de vocês com relação a esse assunto. Ele é muito complexo mesmo, né, porque são muitas infrações. Cada infração tem as suas peculiaridades, mas não se esqueçam, todas elas geram multa, tá? Um beijo!